Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos dos magos do mercado, para tentar entender o que de fato separa os traders de elite de todo o resto. Vamos começar com a pergunta que todo mundo quer responder, né? Como é possível pegar 30 mil dólares e transformar em 80 milhões? A resposta para isso vai direto ao ponto do que significa ter uma performance lendária no mercado. E a resposta é o exato oposto do que a gente imagina. O caminho para esse sucesso incrível, na verdade, é pavimentado por fracassos. E não são fracassos pequenos, são fracassos catastróficos. E olha só, essa frase vem do próprio trader que conseguiu essa façanha. Isso dá uma ideia da luta psicológica, da dor real que existe em arriscar e perder dinheiro no caminho até o topo. Beleza, então vamos fundo nisso. O primeiro passo para entender o sucesso desses caras é olhar para os fracassos deles. Pensa na história do Michael Marks. Ele enfrentou um desastre atrás do outro. Contratou um consultor que não entendia nada, quebrou numa operação que diziam ser infalível e, o pior de tudo, perdeu não só o dinheiro dele, mas o da família. A pressão devia ser algo absurdo. Mas mesmo depois de todos esses tombos, com uma persistência fora do comum, ele transformou o pouquinho que sobrou numa fortuna de 80 milhões de dólares. Isso mostra de forma brilhante que o segredo não é começar perfeito, mas sim ter perseverança. E se a história do Marcos parece pesada, a do Tony Saliba é ainda mais angustiante. Uma perda gigantesca logo no começo levou ele a um lugar tão sombrio que ele admitiu ter tido pensamentos suicidas. Chegou a dizer que trocaria de lugar com as vítimas de um acidente aéreo. Esse é o peso real que o fracasso pode ter nesse mundo. Então, peraí. Se não existe uma fórmula secreta e o fracasso faz parte do jogo, qual é o segredo afinal? Onde está a vantagem? A resposta é que não tem uma só. É preciso encontrar uma abordagem que seja pessoal. Olha que doideira, aqui temos dois dos traders mais bem-sucedidos da história com métodos totalmente opostos. Jim Rogers, da análise fundamentalista, dizia que não conhecia nenhum analista técnico rico. Já o Martin Schwartz, que perdeu dinheiro por anos com fundamentos, disse que ficou rico justamente como técnico. Um desprezava a estratégia do outro e ambos tiveram um sucesso absurdo. E esse contraste vai muito além do método. É sobre a personalidade. Pensa no Paul Tudor Jones, um furacão, gritando ordens num escritório caótico. Agora compara com o Jill Blake, a tranquilidade em pessoa, pesquisando em silêncio numa biblioteca. Um operava a cada minuto, o outro às vezes fazia uma única operação por dia do quarto dele. Dois extremos, ambos com resultados incríveis. É impossível imaginar um dando certo no ambiente do outro. E essa frase do Cole Moshe resume tudo de forma perfeita. O sucesso vem quando a gente encontra uma metodologia que se encaixa na nossa própria personalidade, não quando a gente tenta copiar o que funciona para os outros. Isso tudo nos leva direto ao coração da questão. Os princípios psicológicos. A mentalidade que realmente separa os melhores do resto. O mestre Randy McKay, por exemplo, tinha uma regra de ouro, uma disciplina quase militar. Era simples. Quando o mercado me atinge, eu saio. Fim de papo. Sem hesitação, sem pensar duas vezes. A única decisão era sair. Só que, até os mestres quebram as próprias regras. Uma noite o McKay viu uma queda de preço absurda. Em vez de seguir o plano e sair na hora, ele pensou, isso deve ser um erro no sistema e foi pegar um voo. O preço por quebrar essa regra uma única vez? Uma perda catastrófica de 7 milhões de dólares. O mercado simplesmente não perdoa uma falha na disciplina. Agora vamos para o outro lado da moeda, a flexibilidade. Olha só o que Stanley Druckenmiller fez. Numa sexta ele aposta tudo na alta do mercado, no fim de semana ele pensa melhor e percebe que cometeu um erro emocional, e na segunda, em meio a um crash histórico, o que ele faz não só vende tudo, mas reverte completamente a posição. Isso é capacidade de admitir um erro gigantesco sem deixar o ego atrapalhar. Mas todos esses traços, método, disciplina, flexibilidade, eles são inúteis sem o pilar mais crítico de todos, a defesa. Um dos maiores de todos os tempos, Paul Tudor Jones, disse o seguinte: não se concentre em ganhar dinheiro, concentre-se em proteger o que você tem. O foco principal não é o ataque, é a preservação do capital. E esse mundo complexo do controle de risco pode ser resumido em duas regras essenciais e inegociáveis. Primeiro, decida onde vai sair antes de entrar na operação. Assim, a emoção não interfere. Segundo, nunca, jamais, arrisque mais de 1% do seu capital total numa única ideia. Essa regra simples garante que nenhuma operação isolada passa a tirar alguém do jogo.
Então, depois de passar pelos fracassos, pelos métodos e pelas mentalidades, qual é o verdadeiro segredo para vencer nesse jogo? No fim das contas, tudo se resume a 3 pilares: a vantagem pessoal, que é a sua estratégia, a mentalidade de ferro, que é a sua disciplina e flexibilidade, e a defesa inquebrável, que é a sua sobrevivência. E o mais importante, eles não funcionam sozinhos, são um sistema interligado. Isso cria um paradoxo, né? A própria ilusão de que operar é fácil é o que garante que a maioria vai falhar, porque atrai um monte de gente despreparada que ignora todos esses princípios fundamentais. Isso nos deixa com uma pergunta final que vai muito além dos mercados. Em qualquer jogo de risco elevado, o foco deveria ser jogar para ganhar ou jogar para não perder. O que os maiores magos do mercado nos ensinam é que, para ganhar no longo prazo, é preciso primeiro dominar a arte de não perder.